A sessão está reaberta. Ao secretário para a chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. Vereador André Henrique da Silva. Vereador André Moisés da Silva. Presente. Vereador Darcy Reis. Presente. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge Freitas. Presente. José Couto. Presente. José Eduardo. Presente. José Farid. Presente. José Roberto. Presente. Dr. Júlio. Presente. Lubogo. Luizinho. Presente. Doutora Mayra. Presente. Miguel Lombardi. Presente. Newton Santos presente. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Will Cerqueira. Will Cerqueira. Presente. André Tigrão. Presente. Lubogo. Presente, excelência. Havendo o número regimental, a presidência dá por iniciada a ordem do dia, fase na qual serão apreciados os projetos, objeto da convocação. Como o item primeiro trata-se de projeto de minha autoria, eu peço para que o vice-presidente Farid Zaini conduza os trabalhos. Item primeiro da pauta, projeto de lei 398/2013, de autoria do nobre vereador Ronei Costa Martins, que dispõe sobre a intensidade máxima permitida na difusão de sons e ruídos através de veículos automotores e da outras providências, foi prejudicado por apresentação de emenda. Obrigado, vereador Farid Zaini. Item segundo da pauta é o projeto de lei 113 de 2014, de autoria do nobre vereador Newton César dos Santos, que dispõe sobre a elaboração de critérios e parâmetros por parte do Poder Executivo para a fixação do número de alunos nas salas de aula que matriculam alunos com necessidades especiais e da outras providências. O projeto também foi prejudicado pela apresentação de emenda. Item... Questão de ordem, excelência. Pela ordem, vereador Júlio. Peço suspensão dos trabalhos por 1 minuto. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto a pedido do nobre vereador. Os trabalhos estão reabertos pela ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares públicos aqui presentes, eu faço um requerimento solicitando, e protocolizei uma emenda a esse projeto, faço um requerimento solicitando a retirada dessa emenda. Peço a presença do funcionários do Departamento do Expediente na Câmara Municipal, no plenário, ao plenário. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Os trabalhos estão reabertos. Questão de ordem, senhor. Pela ordem, vereador Júlio. Só para confirmar, é a emenda número 3861, uma emenda modificativa ao projeto de lei 223/2014. Solicito a retirada dessa emenda. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento solicitando a retirada da emenda 3861, formulada pelo vereador Júlio César Pereira dos Santos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento vai à votação. Requerimento de retirada da emenda. E a retirada será feita pela deliberação dos vereadores no formato de votação simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a retirada. Portanto, usarei agora um neologismo. O projeto está desprejudicado. Neologismo. Tendo sido desprejudicado o projeto número 223, ele está apto para ser votado. Projeto de lei... Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tigrão. Só registrar a presença do ex-vereador Bosco. Registrada a presença do vereador na gestão 2001, 2004 e 2005, 2008. Vereador Tarcílio Bosco. Apreciaremos então o projeto de lei 223 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para a liquidação das ações trabalhistas da Endel, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Limeira, Sociedade Anônima, em liquidação, e da outras providências. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis.
Está em discussão o projeto de lei 223 de 2014. Com a palavra o vereador Wilson. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Júlio pela retirada da emenda, né? Nós conversamos um pouco, é que no corpo do projeto já no artigo 10º já tinha o conteúdo de que o conselho não será remunerado. Mas, assim, a importância desse projeto. Esse projeto, todo mundo sabe que a Endel está em fase de liquidação. O problema é que, se as dívidas acabarem vão virar precatório, Deus sabe quando é que os trabalhadores, principalmente os trabalhadores, né, irão receber o seu dinheiro, vamos dizer assim. E essa proposta de criar um fundo municipal, na verdade, ela possibilita que em 10 anos a gente tenha mesmo a liquidação da empresa. É muito melhor do que você ter apenas essa saída do precatório como forma de pagar a dívida. Todo mundo sabe que o precatório ele vai rolando e nunca resolve. Você tendo um fundo municipal e um prazo fixo, isso facilita inclusive para os tribunais. Porque a hora que sai uma sentença de uma ação trabalhista, se você tem dinheiro no fundo, você já pode liquidar. E a própria prefeitura também, através do orçamento, dotação orçamentária, ela vai colocando R$20 mil por mês, é o que prevê o projeto, nesse fundo. Ou seja, você pode ter um fundo e, tendo a sentença, porque deve ser muitos processos, você tem possibilidade depois de liberar essa verba, caso necessário, caso você tenha a sentença. Então, é algo bom para a nossa cidade, porque é a possibilidade dos trabalhadores receberem esse dinheiro e, claro, investir na própria cidade, né? É o caso das falências, por exemplo. Eu acompanho até hoje a falência da Rocco, que faliu lá em 94, 95, e até hoje, com certeza, alguns trabalhadores já morreram e não receberam ainda não foi para julgamento a falência, que é todo um processo, todos os trabalhadores, todos os credores. Se o cara comprou um parafuso e não recebeu, ou vendeu um parafuso, aliás, era um credor que vendeu um parafuso para a empresa e não recebeu, você não pode determinar que seja paga toda a massa falida, ou seja, faça o pagamento da massa falida. Né? É uma pena. Nós acompanhamos o caso da Gurgel, por exemplo. A Gurgel foi quase 10 anos para o pessoal receber. Houve um acordo, teve uma empresa de Rio Claro, de ônibus, que comprou aquela empresa, comprou o parque, alugou, enfim, os trabalhadores em 2 anos receberam todas as suas verbas. Mas é um calvário para todos os trabalhadores receberem quando a empresa entra numa situação dessa. Então, essa possibilidade aqui dá uma perspectiva, pelo menos. Em 10 anos, no máximo, ela será liquidada. Então, acho que a aprovação desse projeto, criando o fundo, é mais uma, não só esperança, mas é algo concreto em favor dos trabalhadores que aguardam ansiosamente para receber suas verbas. Então, agradeço ao doutor Júlio por ter retirado essa emenda e a gente aprovar esse projeto para que ele seja um instrumento para melhorar a vida de muita gente. Obrigado. Mais algum vereador para discutir? Não havendo, o projeto, com a palavra o vereador Luizinho. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, eu só queria saber com o líder do prefeito Will Cerqueira se ele tem o valor da dívida trabalhista da Endel. Não sei se ele tem esse número ou não. Não, eu não tenho, vereador, não tenho. Porque, sim, com certeza, aí precisa fazer um levantamento, né? Quantas ações tem, em quantas instâncias estão. Está na primeira instância, já está no tribunal, porque sempre o município é obrigado a recorrer até o limite, né? Perfeito. Como se trata de uma empresa, mesmo sendo uma empresa municipal, você tem que fazer o recurso. Tem como. Então, deve ter muitas ações e deve ter muitas que ainda estão na primeira instância e outras, tomara que estejam, a maioria na última instância, para que você tenha oportunidade de liquidação. Né? Esperamos que esse valor
20 mil reais mensais, né? Seja suficiente realmente para pagar esses trabalhadores. Então, depois vamos fazer um levantamento, né, se houver necessidade de, né, vereador Wilson, de aumentar mais o valor, né, pode-se mandar um outro, né, projeto. Não, seria legal todo mundo aqui ter um balanço de qual é a dívida trabalhista, Perfeito. né? Porque isso é importante, que também faz uma certa pressão social nos processos que estão sendo julgados. Fica na justiça, vai se recorrendo até o último recurso, e os trabalhadores é que pagam de forma penosa, né, para a burocracia processual, para receber um pouco de dinheiro que ele já trabalhou lá atrás. Né? Mas vamos levantar, sim, eu vou pedir ao jurídico da prefeitura que levante os valores da dívida trabalhista para que a gente tenha consciência e a importância de estar acompanhando também esse fundo, né? Para que seja pago e liquidar essa empresa. O mais rápido possível, que é os direitos adquiridos, né, vereador Wilson? Muito obrigado. Mais algum vereador para discutir? Não havendo, o projeto vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 223 de 2014. Item 4º da pauta. Antes, porém, a matéria para ser lida ao secretário para a leitura da matéria recebida pela mesa diretora. Projeto de lei número 234/2014, de autoria do senhor excelentíssimo prefeito Paulo César Junqueira Radiche, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo convênio objetivando a instalação e o funcionamento de dependências forenses desta comarca, em relação ao juizado especial civil e criminal, bem como o setor técnico e da outras providências, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de inconcurso e relevante interesse público, razão pela qual não pode o draft bill entelado presidir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros desta Casa legiferante, vestindo-se assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Requerimento para apreciação do projeto 234 de 2014. Para apreciação do mesmo em regime de urgência especial, o requerimento está em ordem, assinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores. Quando o quórum mínimo seria 7, portanto, há o quórum mínimo para apreciação do requerimento. O requerimento não cabe discussão, apenas deliberação por parte das lideranças, encaminhamento de votação por parte das lideranças. Algum vereador líder de bloco parlamentar ou líder do executivo deseja encaminhar a votação? Não havendo, o requerimento vai à votação e a votação é nominal. Vereador Luiz Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. André Moisés da Silva. Sim. Darcy Reis. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lu Bogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Miguel Lombardi. Sim. Newton Santos, sim. Sidney Pascotto. Sim. E o Wilson Cerqueira. Sim. O projeto regime de urgência especial foi aprovado por todos os senhores vereadores. 19 votos. Uma vez aprovado o regime de urgência especial, a presidência nomeia como relator especial o vereador Newton Santos e pede para que o mesmo faça a leitura de outro requerimento recebido pela mesa. Requerimento. Requeremos a presidência da mesa diretora nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do projeto de lei número 234/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo César Junqueira Radiche, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo um convênio objetivando a instalação e funcionamento de dependências
forenses desta comarca em relação ao Juizado Especial Civil e Criminal, bem como do setor técnico e da outras providências. Plenário, vereador Vitório Bortolão, 18 de agosto de 2014. Assinou o requerimento José Eduardo Monteiro Júnior, líder do bloco PT, PSB, PSC. Miguel Lombardi, líder do bloco PR, DEM, PPS, PSD e PSDB. E também Jorge de Freitas, líder do bloco SDD, PROS, PRB e PMDB. E o líder do prefeito, senhor Wilson Nunes Cerqueira. O requerimento está em ordem. Para a dispensa do intervalo regimental de 30 minutos, não cabe deliberação por parte do plenário, apenas anuência das lideranças, o que foi feito pela assinatura dos mesmos no presente documento. Ambos os requerimentos serão juntados ao processo. Estando o mesmo em ordem, a presidência pede para que o vereador leia o parecer do relator especial. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer. Interessado, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Limeira. Assunto: projeto de lei número 234/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Paulo César Junqueira Radiche, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo convênio objetivando a instalação e funcionamento de dependências forenses desta comarca, em relação ao Juizado Especial Civil e Criminal, bem como do setor técnico e da outras providências. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame das proposituras secundárias pelas emendas modificativas do projeto de lei epigrafado e salvo melhor juízo, nada obsta que a matéria prospere. É o meu parecer favorável, precedendo de previsão legal para ser devidamente conhecidas e analisadas pelos excelentíssimos senhores vereadores desta excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolão, 18 de agosto de 2014. Vereador Nilton César dos Santos, relator especial. Estando em ordem o projeto e com o parecer favorável do relator especial, o mesmo será juntado ao processo. O projeto está, então, apto para ser apreciado pelo plenário. O mesmo não contém emendas e o parecer do relator é o parecer pela sua constitucionalidade, pela legalidade da matéria. Sob estas condições, a presidência coloca o projeto de lei 234 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça, objetivando a instalação do funcionamento de dependências forenses da comarca de Limeira em relação ao Juizado Especial Civil e Criminal, bem como do setor técnico e da outras providências. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Wilson. Senhor presidente, sempre que a gente pede urgência especial, e eu tenho pedido muitas aqui, sempre tem um motivo justo para que a gente possa fazer uso desse expediente que o nosso regimento permite. Esse projeto que autoriza aí o Poder Executivo a celebrar o convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é para que a gente viabilize de vez, né, essa questão da instalação dessas dependências forenses, que não vai ser lá onde vamos ter como chama lá o espaço que nós... Oi? Poupa tempo. Vai ser aqui no pátio. Né? Aliás, é muito importante essa vara ser aqui, porque ela pode ajudar muito as pessoas que normalmente precisam desse espaço. A questão é, se a gente não vota com uma certa rapidez esse projeto, autorizando esse convênio, se o projeto não chegar rapidamente lá, nós vamos ter uma demora muito grande para a instalação. Portanto, mesmo votando aqui com essa rapidez, nós vamos demorar de cerca de 30 a 40 dias para a instalação de computadores, toda a questão técnica, né, para que realmente tenha funcionamento.
Então, por isso que nós estamos pedindo aqui a urgência nesse projeto. Os vereadores e vereadoras têm aí um pouco do convênio, né? O que o município, na verdade, o município acaba bancando quase que tudo aqui, né? O tribunal paga apenas, o Tribunal de Justiça paga apenas a água, energia, as tarifas que a gente já conhece. E o município acaba arcando aí com aluguel, taxas imobiliárias, assim por diante. Mas a importância é que a gente tem mais um instrumento instalado ali no Shopping Pátio, para que a nossa justiça se mova mais rapidamente, né? E a instalação dela é, com certeza, também a luta de muitos vereadores aqui no nosso município, concretamente, né? Trazendo já os computadores, todos os instrumentos necessários para o funcionamento. Peço a aprovação de todos os colegas. Muito obrigado. Mais algum vereador para discutir o projeto 234 de 2014? Não havendo, o projeto vai à votação. E como se trata em situações normais, este projeto seria votado sob o formato de votação simbólica. Mas, como nós estamos em regime de urgência especial, o rito legislativo determina que o projeto seja apreciado em votação nominal. Porém, o quórum é o quórum de maioria simples para sua aprovação. Portanto, ao secretário para a votação, que será nominal. Aloysio Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. André Moisés da Silva. Sim. Darcy Reis de Souza. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Miguel Lombardi. Sim. Newton Santos. Sim. Sidney Pascotto. Sim. E o Wilson Cerqueira. Sim. Projeto de lei 234 de 2014 foi aprovado por todos os senhores vereadores e vereadoras. Agora apreciaremos o item 4º da pauta, projeto de lei 230 de 2014, de autoria do nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira, que institui o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil no calendário oficial de eventos e da outras providências. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 230 de 2014. Com a palavra, o vereador Wilson. Esse tema é um tema importante para o nosso município, porque já faz algum tempo que nós temos uma discussão sobre a questão do trabalho infantil no nosso município, né? Nós temos várias empresas do setor de folheados, muitas famílias trabalhando na periferia e, segundo a investigação do próprio Ministério Público do Trabalho, Dr. Mário, por exemplo, é um dos promotores públicos que acompanha muito essa demanda, existe ainda crianças trabalhando na periferia, às vezes nas casas, enfim. E a gente sabe que criança não é para trabalhar, a criança tem que estudar, tem que se preparar para que ele tenha lá na frente condições de ser uma pessoa com uma preparação, como adulto, né, poder construir um mundo melhor. Uma criança que trabalha, ela substitui um espaço de brincadeira, de divertimento pelo trabalho, né? Isso não é justo. E a gente sabe que o governo brasileiro, em 2004, chegou a elaborar um plano nacional de combate ao trabalho infantil. E aqui em Limeira, teve uma portaria em 2007, é uma portaria 1026, de 3 de julho de 2007, que criou a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, a Cometil. Então, vejo senhores e senhoras que já faz algum tempo, quase, são 7 anos, né, que essa comissão existe, e que criou vários instrumentos no município para que a gente pudesse combater o trabalho infantil. Uma delas é aquela ficha chamada RAAT, né? E parece uma CAT, né? E, na verdade, é uma ficha de ocorrência quando uma criança ou um adolescente passa pelo hospital ou pelo atendimento num posto de saúde e assim por diante. Também a comissão no nosso município, a Cometil, que conta hoje com o Dr. Mário, que é o promotor do trabalho de Campinas, conta com o PST,
aqui de Limeira, o Programa de Saúde do Trabalhador, conta com a presença de pessoas da educação, da saúde, ou seja, um grupo grande de pessoas que continua discutindo essa situação. E por último, agora nesse mês de agosto, nós chegamos a reunir também o setor de joias, patronal, dos trabalhadores, da prefeitura, dos vários segmentos da prefeitura, saúde, jurídico, para discutir um projeto onde a gente possa ouvir dos empresários como é que é o processo produtivo, da onde que ele nasce até o final da confecção da peça de semijoias no nosso município. Para perceber se nesse caminho existe trabalho infantil. É de interesse dos empresários, que têm empresas regularizadas, também combater a clandestinidade aqui no nosso município. São muitas empresas. Então, essa comissão, ela não continua tendo acometiu, só que essa é uma comissão mista, né, de empresários, do setor dos trabalhadores, do PST, do Sereste Piracicaba e do Ministério Público do Trabalho de Campinas, que vão fazer esse trabalho junto com a USP para poder ter muito claro como é que se dá a produção da semijoia no nosso município, para que a gente possa evitar de vez que o nosso produto tem essa mancha do trabalho infantil no nosso município. Então, é um trabalho que começa agora, mas que com certeza vai demorar muitos anos. E o projeto, colocando no nosso calendário, é uma forma da gente lembrar desse fato, com tristeza, claro, mas da gente lembrar que nós precisamos combater o trabalho infantil. É claro que um dia, eu espero que esse projeto não tenha mais sentido nenhum, porque não teremos mais nenhuma criança trabalhando quando devia estar estudando. Portanto, eu peço aí aos colegas que votem favorável a esse projeto. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Newton. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, quero dizer, senhor Wilson, que eu sou favorável ao projeto, porém, eu sou favorável também que o jovem, na sua adolescência, ele trabalhe. Ele não seja taxado como uma criança que não pode trabalhar. Eu sei que a maioria dos vereadores aqui começaram a trabalhar desde cedo e não morreram por causa disso. Pelo contrário, se tornaram homens dignos. E o maior trabalho infantil que nós temos, infelizmente, é o trabalho de aviãozinho. Uma criança leva droga de um bairro para o outro. E esse também nós temos que combater. Sou contra o trabalho infantil escravo, mas sou a favor de políticas públicas. Nós temos aqui na nossa cidade os patrulheiros que formam jovens, que começam a aprender. Inclusive, quero pedir para o senhor presidente que entre em contato e traga para cá jovens dos patrulheiros, para poder aprender como funciona o legislativo e a tomar gosto pela política. Infelizmente, nós ouvimos dizer, todos nós, sempre ouvimos dizer que o futuro da nação está na mão dos jovens, mas a grande maioria dos jovens, não são todos, mas a grande maioria quer baladas, drogas, sexo e rock and roll. Então, trabalho não faz mal para ninguém. Eu sou a favor do trabalho, torno a repetir, do trabalho escravo, mas eu sou contra o trabalho escravo infantil, mas sou a favor de que o jovem comece a trabalhar. Talvez não um trabalho pesado, mas um empacotador no supermercado, na prefeitura, na Câmara Municipal, uma loja de roupa, no comércio em geral da nossa cidade, menos bares, mas eu sou a favor que o jovem trabalhe. Não é? Isso também vem de encontro a uma grande discussão que se fala a respeito da redução da maioridade penal. E isso é uma outra discussão que, no outro momento, nós
vamos ter oportunidade de discutir. Mas que fique bem claro, sou a favor do trabalho escravo infantil, mas, aliás, sou contra o trabalho escravo infantil, me perdoe, mas sou a favor de que o jovem, ele comece logo cedo a praticar uma profissão, a opinar por uma profissão e aprender. Antigamente, eu me lembro, eu fui um aprendiz, sou tão velho assim, mas quando eu tinha 11 anos, eu era aprendiz de sapateiro. Não sei se alguém lembra aqui, há uns 30 anos atrás, a profissão de sapateiro era em alta, estava em alta. Então, aquele que tinha ali, era o profissional sapateiro, ele pegava um para ensinar e ele ensinava ali todos os seus dotes, não é? Ensinava para aquele ali, falava, esse vai ser o meu sucessor. Um dia eu joguei todas as botinas para lá e fui embora, mas eu aprendi muito numa oficina de sapateiro. E depois, quando eu era pequeno, não é? Eu quero dizer que eu voto a favor, mas entre aspas. Muito obrigado, senhores. Mais algum vereador? Não havendo, com a palavra a vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos, boa noite à presidência, aos nobres pares. Eu aqui quero trabalhar um pouquinho o tema. Primeiro, parabenizar meu companheiro Wilson Cerqueira pela propositura, porque lembrar e discutir o trabalho infantil é uma das funções do vereador e da vereadora. Dizer que uma criança de 6 anos pode fazer um serviço leve numa fábrica de joia é dizer que nós estamos permitindo que se descumpra a lei. Dizer que o serviço leve pode ser bom para uma criança em detrimento da escola é permitir que a gente crie daí de fato adolescentes, jovens e adolescentes que partam para o rumo das drogas. Não dar à criança as condições necessárias para que ela sobreviva e tenha uma infância saudável é coisa de país subdesenvolvido, é coisa de outro mundo, é coisa que a gente não quer mais. E há anos nós lutamos por isso. Dizer que uma criança deve fazer serviço leve ao invés de brincar é porque não conhece o que a brincadeira traz do seu corpo e o que ela faz com a imaginação da criança. A criança, gente, tem direito à escola, tem direito ao lazer, tem direito à cultura, tem direito à moradia, à saúde, à vida plena de uma criança. Aqui me parece mais uma discussão, me parece assim, nós não podemos deixar de colocar no bojo dessa discussão a questão das classes sociais. O filho do rico não trabalha, mas o do pobre pode. O do pobre pode. O filho do rico, ele vai até a faculdade sem nunca varrer uma casa. Mas a filha da moça que trabalha em casa, ela pode. Ela pode começar a trabalhar com 14, 15 anos. Ela pode ir para uma escola noturna. Por que não? Então, Wilson, quero parabenizar por você trazer essa discussão à tona nessa casa e acho que é o papel dos vereadores abrir o debate sobre o trabalho infantil de forma consciente. Existem políticas públicas a serem feitas para que essa criança seja inserida no mundo do trabalho. Mas não tirar da criança o direito de escola, de brincadeira, de imaginação e de leitura que ela tem. A gente anda nos bairros e a gente vê, às vezes, criancinha, ali é para ajudar a mãe e para imitar a mãe, fazendo o elo. Então, gente, é um problema sério que nossa cidade enfrenta, é um problema sério que a nossa sociedade enfrenta, e se a gente quer mudar esse país, o projeto do Wilson está no rumo certo. Vamos começar com um dia e vamos colocar toda a nossa força e todo o nosso empenho contra o trabalho infantil, porque a gente, como professora, vê o desgaste que nós temos dentro da sala de aula.
por uma criança não ter tido a infância correta, por ela não ter tido condições de ser feliz no tempo que lhe deve. Então, eu peço a todos o voto favorável ao projeto do companheiro Wilson e parabenizo mesmo pela iniciativa. Muito obrigada. Mais algum vereador? A palavra é a vereadora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, eu acho que eu entendi a posição do Nilton. Quero parabenizar o Wilson, né, como sendo Comissão de Direitos Humanos. Com certeza isso tinha que vir à tona. Quando a gente fala de trabalho infantil, coibir realmente a Érica como professora dentro da sala de aula, todas as questões das fases da criança, de crescimento e desenvolvimento, sem dúvida a gente tem que ser contra, sim, o trabalho. Não quer dizer, eu até entendo que o Nilton tenha falado na questão assim do trabalho, da criança, dela ter a responsabilidade, às vezes até por necessidade, mas os tempos foram outros. Hoje a gente tem que ter esse entendimento que a criança ela tem o seu direito de todo o seu desenvolvimento, independente de sua classe social. Porque a gente vê a diferença, sim, na questão da educação, aquela criança que não teve a oportunidade da escola de desenvolver todo o seu potencial, até da questão psíquica, pedagógica, a gente vê o adolescente que ele pode se tornar, e o adulto jovem e o adulto trabalhador que ele pode se tornar. Independente daquela questão que ele teve ajudar demais, ajudar menos, se ele que teve que trabalhar um pouco mais cedo. Por isso que existe, tipo o patrulheiro, né, que são escolas de aprendizes, do menor aprendiz. Sim, esse tipo de incentivo ao trabalho, então nós devemos ter, sim. Lógico que a gente não vai ser hipócrita e dizer que as questões sociais elas exigem, uns precisam trabalhar mais cedo, outros não, mas que seja da maneira correta, né? De incentivar esse adolescente, essa criança, ela a trabalhar, mas da maneira correta. E nós, com certeza, temos que ser contra, quando a gente fala de um grosso modo do trabalho infantil, nós temos que ser contra sim. E fica proposto, Wilson, depois dessa aprovação, com um pouco de tempo, de repente a gente promover uma discussão aqui, tipo audiência pública, as escolas, os conselhos, né? Porque quando a gente vai ver a criança, aquilo quando o Rodney falou, quando a gente fala a questão da polícia, da coisa, a criança, a família, gente, tudo está na mesma cestinha, né? Então a gente tem que começar a definir, tentar formar essa rede, tentar pegar o fio da meada e a gente tentar construir políticas públicas como um todo. Obrigada. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Aloísio. Presidente Ronei Martins, os vereadores, as vereadoras, o Wilson, proponente do projeto, achou muito importante este projeto. Nós fizemos aqui no estado de São Paulo, junto às entidades religiosas, sindicais, Ministério do Trabalho, essa discussão 10 anos atrás. Nós fomos à Praça da Sé, teve lá uma missa, onde foi celebrada e discutida a questão da criança ter a oportunidade de estudar, ter a oportunidade de ser educada. E aí nós éramos, naquele momento, todos as entidades que estavam juntos, para que a criança realmente fosse respeitada e tivesse condição de desenvolver, sabe, o seu crescimento estudando. O lugar de criança é a escola e depois no lar com a família, para que aprenda assim a entender a importância da família. E nós fizemos essa discussão e fomos mais longe. Nós fomos a Bauru, lá de uma empresa de papel, fizemos uma discussão. O vereador Wilson não estava junto à época. Fizemos uma discussão e os empresários vieram até o movimento e parabenizaram a luta. Inclusive o Ministério do Trabalho estava junto na pessoa da doutora Ana Palmira, que muito defendeu a criança e o adolescente para que tivesse condição de estudar. E aquele momento era a discussão da vereadora Érica. Nada mudava, como hoje na minha consciência também, na minha concepção não muda. Porque o filho do rico pode ter oportunidade e o filho do trabalhador não? Hoje, quer que não, alguns filhos de trabalhadores têm condição de fazer uma faculdade. Eu tenho na minha família hoje pessoas que são trabalhadores fazendo faculdade. No passado não existia isso, porque houve e foi feito políticas públicas
para que as pessoas tivessem condição de estudar. E hoje nós não podemos dizer que esse projeto não seja importante para que a gente possa radicalizar, sabe, de uma vez por todas, que nenhuma criança fique sem estudar. Que todas as crianças sejam respeitadas no seu lar, sabe, na escola. Eu fico triste porque eu leciono catequese na minha comunidade e às vezes a criança fala assim, olha, eu tenho que ir para casa que às vezes eu tenho que ajudar a minha mãe em casa. Porque a minha mãe foi trabalhar. Importante. Mas uma criança de 12, 10 anos, dizer isso, tem que sair, olha, eu tenho, professor, às vezes tem que sair um pouco mais cedo, 10 minutos. Sabe? Que bom se essa criança tivesse condição de se envolver na comunidade, sabe? Mais tempo para estudar, mais tempo na escola para discutir, né, a importância das matérias, do projeto pedagógico, né, que é implantado aí pela educação do nosso município. Então, gente, esse projeto para mim é tranquilo e de forma alguma, eu defendo que criança deve trabalhar. Nós temos que seguir a legislação, não é? A legislação não é ruim para as crianças desenvolverem. Agora nós temos que fiscalizar. Parabéns, Wilson, pelo projeto. Mais algum vereador? Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, membros dessa casa, parabéns primeiro ao vereador Wilson. Eu queria saber da preocupação dele em todos os assuntos que diz relação aos direitos humanos, bem como aos trabalhadores. Parabéns à vereadora Érica. Mas também aqui quero dar parabéns ao vereador Newton, porque entendi que não estava falando como um jovem aprendiz que realmente deve ser capacitado para enfrentar o mercado. E realmente creio que como os patrulheiros, digno de todo louvor, entendi a mensagem do senhor vereador como a valorização dos serviços prestados pelo patrulheiro, solicitando até ao presidente dessa casa que faça uso. E antes de tudo, na verdade, nós temos que garantir que essas crianças tenham escola. E tenham escola de boa qualidade. Porque simplesmente falar que essa criança não pode trabalhar e não ofertar a ela, que ela deve ficar na escola, mas a escola não tem o padrão que necessita ter, eu acho que, antes de tudo, e se são políticas públicas, são direitos de todos. Não se divide entre pobre ou rico. Se divide em jovens que precisam e merecem todos terem uma oportunidade, ter uma condição de vida, porque a droga está aí não só com as crianças pobres, como os jovens pobres, como também são enfrentados nos ricos. Então, essa divisão, às vezes, eu acho um pouco problemática. Temos que encarar nossas crianças como todas as crianças, não separar por classes. Essa é a minha opinião. Parabéns, parabéns, vereador, parabéns, Newton. Muito obrigada. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador André Henrique. Meus parabéns, líder do governo, Wilson Cerqueira. Posso falar que eu senti na pele já sobre o trabalho infantil, né? Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, vendendo picolé na rua. Eu sei como é difícil um sol quente, mas nem por isso eu deixei de estudar, nem por isso eu deixei de correr atrás dos objetivos. Mas quem nunca viu uma criança vender uma bala no semáforo? Eu não aceito, porque eu sei que realmente uma criança ela tem que procurar desenvolver o esporte, procurar estar num centro comunitário, uma praça esportiva, né, executando ou elaborando algo para o seu futuro, né? Então, bem-vindo, seja bem-vindo esse projeto. Espero que a gente possa aí fiscalizar bastante nessa área aí. Assisti uma época também no Fantástico sobre a exploração infantil, que as crianças cortando cana. Então a gente sabe que muitas vezes é pedido dos pais, é forçado, né, a mão escrava, né? Aquela, né, vai lá, ferro e frio, né? Não, você tem que ir, pega na enxada aí, pega no facão e tem que cortar a cana mesmo e tem que trazer alimento dentro de casa. Então a gente sensibiliza por muitos casos assim. Também cheguei a ver uma matéria no lixão, os pais forçando as crianças, né, ir lá recolher o produto reciclável para vender e adquirir, né, o benefício em pró dentro do lar da gente.
né? Então, a gente que já teve uma infância, a gente já sentiu na pele e a gente tem que mais que defender, sim. Também já vi outros, né, em carvorarias e assim por diante. A gente sabe que não é fácil, né? Uma criança sensível pode se cortar, pode se machucar, pode ter lesões. Eu, graças a Deus, já trabalhei de engraxar sapato, já vendi picolé, e não tenho vergonha de falar, não. Tive uma família humilde, né? Não conheço meu pai desde os meus 5 anos de idade. Né, passei por um desafio muito grande na minha vida, mas nem por isso a gente deixou de fazer coisas erradas, né? Deixou de mexer nas coisas dos outros, deixou de usar drogas, né? A gente sempre, né, deixou de fazer as coisas certas, né? A gente sabe que a droga veio aí para destruir as famílias, a bebidas e assim por diante. Meus parabéns, líder, continue assim, pode contar com todos esses vereadores, porque isso veio bem-vindo. Mais algum vereador? Não havendo, eu peço para que meu vice-presidente ocupe para que eu possa contribuir também. A palavra para discutir o projeto, vereador Ronei. Não poderia deixar de não dar o meu pitaco nessa conversa. Senhor presidente, nobres colegas, eu sou um entusiasta do parlamento. Muito provavelmente, depois que eu deixar a minha cadeira na Câmara e no parlamento em si, o que eu levarei para casa será a lembrança desses ricos momentos de debates. Isso é fundamental para o crescimento de qualquer um de nós aqui. Com certeza nós sairemos daqui muito mais experimentados na vida do que como entramos. Eu quero aqui lembrar, eu quero reeditar um debate que aconteceu há 4 anos aqui na Câmara Municipal. O vereador Miguel e o vereador Farid lembram-se bem quando eu citar. Eu travei um debate com o então vereador César Cortez nesta linha. E foi um debate muito rico que eu não perco da memória. Mas antes, porém, eu queria dizer que a Câmara Municipal prioriza os patrulheiros na contratação de estagiários e a Câmara Municipal vai além. A Câmara Municipal tem um convênio com a Fundação Casa para o acolhimento de adolescentes autores de ato infracional, que cometeram pequenos delitos, que são convertidos, a sua medida socioeducativa é convertida em prestação de serviço à comunidade. O menino fez um pequeno assalto, 15 anos de idade, inclusive foi uma proposta trazida pela Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo Wilson. O menino cometeu um pequeno delito. Aí o que você faz com o moleque? Joga ele na FEBEM. Aí lá, ele aprende a cada vez, se aprimora cada vez mais no mundo da delinquência. Qual que é a proposta? E que o Estatuto o Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza. O menino cometeu um pequeno delito, é a mesma coisa na sua casa. Teu filho cometeu um pequeno delito, você vai e bota ele 1 ano de castigo. Claro que não, gente. É a tal da dosimetria que a gente aprendeu tanto. Dosimetria. A dose da medida socioeducativa tem que ser compatível com o delito cometido. Aí o menino cometeu um pequeno delito, vereadores, você joga ele na FEBEM para ficar 1 ano lá internado, privado de liberdade. Que programa socioeducativo é esse para com as nossas crianças? Por que será? O pastor falou aqui que nós temos 190 jovens na FEBEM, Limeira. O pastor disse aqui, o pastor Simval. Por que será? Sabe por quê, senhores? Porque nós não temos aplicação de medida socioeducativa, a tal da dosimetria. O menino comete um delito leve, joga ele na FEBEM. A Câmara Municipal de Limeira vai dar um exemplo. Vai dar o exemplo. O menino cometeu um pequeno delito, vai ter que cumprir uma medida socioeducativa. Ninguém quer receber o moleque, né? A Câmara vai receber. Nós vamos acolher aqui dentro os meninos, para que eles possam ter oportunidade de reparar o seu erro na comunidade, a partir da prestação de pequenos serviços socioeducativos, é claro. Feito este preâmbulo, eu quero aqui reeditar um debate que aconteceu, vereadores, entre eu e o vereador César Cortez, a quem respeito muito. Neste debate sobre trabalho infantil, o vereador César falou, eu trabalhei desde os 11 anos de idade e não morri. E, portanto, eu não acho que criança trabalhar é problema. Eu me levantei e nos apartes que não são habituais, eu perguntei para o vereador César, vereador, o senhor tem filhos? Na resposta do meu aparte, ele disse, tenho filhos. Perguntei, qual a idade, vereador?
O vereador César respondeu, um tem 25, a Lívia, se não me engano, 23. É o inverso, né? A mulher é mais velha, o filho mais novo. 25, 23. Então eu perguntei no meu à parte, vereador, teus filhos já trabalharam? Fez-se um silêncio como este. Uma filha de 25 e um filho de 23. Eu perguntei, os teus filhos já trabalharam? E ele me respondeu, não, meus filhos estão na faculdade, estudando. Então eu perguntei novamente numa parte, ora, se os teus filhos podem aos 25 anos de idade estudar, e podem e devem, é isso mesmo que tem que acontecer, por que o filho do pobre tem que ser empacotador no supermercado aos 14 anos de idade? Horas. E aí é a luta de classes. Aí é o saudoso Marx nos explicando o que acontece na sociedade. O filho do pobre que se exploda, né, gente? Tem que trabalhar mesmo, aos 13 anos de idade. Filho do rico não. O filho do rico faz inglês, faz informática, faz balé, faz natação, faz aula de violão, faz faculdade. Depois que termina a faculdade, se especializa, depois vai trabalhar. Beleza, é assim que tem que ser. Agora, por que o filho do pobre não pode? Não dá, né? Não dá. Eu acredito num mundo em que as oportunidades têm que ser iguais para todos. Acredito num mundo, numa sociedade em que o filho do pobre também tem direito de estudar, de se formar e de desenvolver as suas habilidades. A gente coloca na sociedade uma dicotomia clara. E o senso comum diz isso, né? Eu prefiro que esteja trabalhando a estar na rua. A outra dicotomia. Eu prefiro que esteja trabalhando a estar no tráfico. Esta dicotomia nos é imposta e nós aceitamos de forma muito pacífica esse senso comum. Como se só houvesse duas alternativas para o jovem pobre. Ou trabalhar ou ir para o tráfico. Ou trabalhar ou estar na rua vagabundeando. Essa dicotomia não pode ser aceita por nós que somos formadores de opinião. Não pode. A dicotomia colocada aqui é a seguinte, ou trabalha ou estuda. E aí eu prefiro que o moleque esteja dentro da escola, desenvolvendo as suas habilidades. Não considero outra alternativa. Não considero. Por isso que esse debate é importante, é fundamental para todos nós. Porque nós precisamos ir para a rua e defender essa história. E eu digo ir para a rua por uma questão muito simples. Eu disputo a consciência da minha mãe todos os dias, senhores. Dona Maria... Porque minha mãe assiste a TV Globo, minha mãe assiste a televisão. Minha mãe, Dona Maria, uma pessoa sensacional, que cuidou da nossa formação, mas é senso comum. E eu disputo a consciência dela todos os dias. Não, mãe, não é por aí. Olha, peraí, a criança tem que estar na escola, tem que estar trabalhando. Porque na cabeça, no senso comum, é isso mesmo. Não, tem que trabalhar logo cedo. Está na escola. Estudando, desenvolvendo suas habilidades, aprendendo esporte, karatê, basquete, futebol, um outro idioma, aprendendo, desenvolvendo as suas habilidades enquanto... Porque se o filho do pobre pode, se o filho do rico pobre pode, se o filho do rico pode, o filho do pobre também pode. É por isso que eu vejo com bons olhos esse projeto, vereador. Porque é o momento da gente começar a disputar as consciências. É o momento da gente, com esta campanha, com este dia... com este projeto, a gente criar um marco na cidade para, a partir desse marco, começarmos a discutir essa questão com mais clareza e não tolerar criança pobre trabalhando. Porque, digo mais, de todas as crianças que estão trabalhando aí, nenhuma é filha de rico. Nenhuma. Porque quem tem mais condições não teria coragem de botar seu filho com 14 anos para ser empacotador no supermercado. Nenhum de nós aqui teria coragem. Eu não teria coragem. Eu pegaria meu filho de 14 anos e botaria na escola para estudar. Nenhum de nós teria coragem. Iríamos pegar os nossos filhos e colocar na escola para estudar e desenvolver a sua habilidade. Se nós não temos coragem de fazer isso com os nossos filhos, não façamos com os outros. Não admitamos que isso seja feito com os outros. Meu filho, ultimamente eu digo para os senhores que eu estou com um desejo tremendo de ter um filho. Meu filho... Quando nascer, eu quero cuidar, fazer com que estude, fazer com que se forme e que tenha a sua integralidade preservada.
com certeza isso será feito para o meu filho e eu lutarei para que todos os outros filhos de todas as outras pessoas, sejam ricos, sejam pobres, também tenham este mesmo direito. Muito obrigado. Pois bem, não havendo mais quem queira usar a palavra, a presidência coloca em votação o projeto de lei 230 de 2014. A votação será simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei por todos os senhores vereadores. Para justificar o voto pela ordem, o vereador Newton, na sequência o vereador Jorge. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, diante do debate que teve aqui, votei sim, porém, quero mais uma vez dizer, não sou a favor do trabalho escravo, mas sou a favor que o jovem aprenda uma profissão. Nós não vivemos na Inglaterra, no Reino Unido, né? Não somos britânicos, não. Nós estamos no Brasil e aqui a realidade é outra. Tem que se aprender uma profissão desde cedo para poder ser alguém na vida, seja pobre ou seja rico. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Rapidamente, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, por presente, realmente debates dessa natureza, desse assunto, é muito importante. Isso faz-nos fazer uma reflexão sobre todos os aspectos da educação, da criança, da violência, de tudo isso. É muito importante esse projeto, votei favorável, votaria tantas vezes quantas forem necessárias. O projeto diz que nós estamos inserindo o dia municipal, estamos inserindo no calendário municipal, institui o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. Sou favorável ao projeto, é importante. Parabéns ao autor Wilson Cerqueira. O Wilson tem realmente defendido com muita eficiência, com muito cuidado, com muita ênfase a questão do menor, e eu acho que isso é importante. Mas tem alguns aspectos que nós temos que relevar. Nós estamos no Brasil. Não quero falar de governo, de partido, mas há muito tempo se ouve nos horários eleitoral saúde, saúde, educação, educação, e nunca conseguiram fazer desse país, na parte de educação, uma educação integral, uma educação de qualidade, uma educação de verdade. No Japão, aonde estuda o filho do faxineiro, estuda o filho do dono da Honda, da Toyota, na mesma escola. 1% não passa de 1% das escolas particulares. O governo investiu e tratou seriamente a educação. A educação tem que ser prioridade de verdade e não prioridade de horário eleitoral, de propaganda, de todos os partidos. Vai começar amanhã o horário eleitoral. A principal coisa que vai falar é educação. Tudo de novo. Educação, educação. E onde nós vamos chegar? No Brasil, Tigrão, quem ganha menos, ganha 100 vezes menos de quem ganha mais. No Japão, quem ganha menos, ganha 6 vezes menos quem ganha mais. Na Austrália, não tem escola diferenciada. Rico e pobre, uniformizado, escola dia inteiro, período integral, com seriedade. Não quero falar de partido A, B, C. O Brasil tem que tratar com veemência, com seriedade e educação. Aí sim podemos colocar nossas crianças na escola. Defendo que as crianças não trabalhem. Eu também acho que isso é o objetivo, é o ideal. Nossos filhos. Isso é uma defesa de todo mundo. Eu acho que uma criança de 13, 14, 15 anos tem que estudar. Estudar no período integral, estudar no período decente, em escolas boas. Tem muitas escolas boas. Nosso país, os professores, os salários que eles ganham, Tigrão, realmente ele acaba sendo psicólogo, assistente social. Está aqui a professora Érica, o professor Farid, que sabe melhor que eu. O professor acaba sendo não aquele educador complemento da família, ele acaba sendo assistente social, um pouco de pai, um pouco de policial. Tanto é que está acontecendo na nossa escola. Então, o país, independente de partido, tem que tratar com firmeza, com verdade, com respeito, com audácia, com ética, com cidadania a questão da educação. Nossos filhos têm que estar o dia inteiro na escola. Escola boa. Não é para trabalhar. Mas, de repente, a gente pega o bairro da periferia, a pessoa simples, não tem jeito de fazer outra forma.
Você chegar em alguma situação, nessa diferença de um salário mínimo para 100 salário mínimo, que é o Brasil, não tem como você chegar no lugar lá e falar, olha, meu filho de 16 anos não vai mais trabalhar. Gostaríamos que não fosse assim. Obrigado. Justificativa de voto, vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, eu acho que eu primeiro quero parabenizar o companheiro Wilson Nunes Cerqueira, dizer que esse tema é um tema muito rico, de fato, como Vossa Excelência discorreu. É um tema que eu acho que todos nós que estamos nessa faixa, uns um pouco mais velhos, outros um pouco mais novos, viram a questão do trabalho infantil, que deve sim, de fato, ser erradicado. Mas nós entendemos sim que muitas pessoas passam dificuldades tremendas. Muitas vezes as próprias crianças precisam ir trabalhar. Eu, dentro daquilo que Vossa Excelência falou, vereador Ronei, a respeito do vereador César Cortez, eu quero aqui deixar registrado. Eu tenho uma felicidade hoje muito grande, porque eu consegui. Vossa Excelência falou que está pensando em ter um filho. É facinho de ter um filho. É facinho. Eu quero dizer que o difícil é criar. Porque hoje o mundo que nós temos aí é muito custoso para criar criança. Deu 5 minutos? Não. É muito difícil para se criar uma criança. Nas condições que a gente vive, o oferecimento de porcarias, desde quando está dentro de casa, a televisão, que todo lar hoje tem, 90% dos lares tem, já está oferecendo porcaria para as crianças. E eu estou tendo a felicidade, eu quero aqui aproveitar esse momento para parabenizar o meu filho, Júlio César Pereira dos Santos Filho. Ele formou-se, está colando grau agora em Publicidade e Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, cola grau na próxima quinta-feira. Felicidade que é isso, vereador Wilson, vereador Jorge, é uma coisa, sabe, maravilhosa. Só que, vereador Ronei, a dificuldade que se tem para conseguir isso é muito grande. Questão de valores, questão de o que a gente gasta para conseguir formar um jovem hoje. Eu passei por uma turbulência, agora, graças a Deus, está se acabando, mas minha filha também se forma, daqui 3 meses ela se forma médica. Então, a vereadora Érica tem um filho que está estudando medicina. É terrível o que a gente tem que se gastar com valores absurdos. Mas eu comecei a trabalhar, na frente da minha casa tinha uma feira, na Rua General Osório, na Boa Vista. E eu, 3 horas da manhã, já escutava o cara montando a barraca, porque naquela época era bem cedinho que começava a feira. Acabava às 10 horas da manhã, mas começava 5h30 da manhã, já tinha um monte de gente andando, e a feira era diferente das feiras atuais. Hoje tem esse movimento, mas não é um movimento tão grande. Naquela época era um movimento muito grande. E tinha um cara que fazia bem embaixo da minha janela, ele estendia uma lona e vendia camisa. E ele falava toda vez, miscuzeiros quaisquer, ele vinha de outra, não sei de que cidade que ele vinha, mas ele falava, miscuzeiros quaisquer camisa, miscuzeiros, e vendia camisa. E o que eu fiz? Eu peguei, no dia que não tinha feira, eu pus um monte de jornal, peguei um monte de gibi que eu tinha, coisa que não usava mais, pus na rua, montei a chamada Banca Santos e vendia ali. Eu não vendia nada, né? Era mais uma brincadeira de garoto, mas tinha lá, fui engraxar sapato, são coisas, fui fazer datilografia e com 14 anos eu comecei a trabalhar no Excelsior Organização Contábil Sociedade Civil Limitada, que é do Erle Vicente Pichitelli, conhecido como Marabá, e o Dr. José Carlos Schenck. Trabalhei até os meus 18 anos lá e foi uma aprendizagem muito grande. Eu, como Vossa Excelência falou, como o vereador Newton discorreu, de fato, eu não quis que vou concluir, que o meu filho trabalhasse. Eu pude e tive, com a minha condição de trabalho, dar o privilégio dele não trabalhar. Eu quero, de fato, que toda criança, por isso apoiei o projeto e acho importante,
e nenhuma criança, não haja, como foi falado aqui pela, acho que a Érica que falou, não pode haver distinção. Criança é criança. Tanto o rico quanto o pobre tem que receber instrução, estudo, para que possamos ter, num futuro, um país que, de fato, valorize sua criança e vá valorizar lá no futuro o idoso. É isso. Muito obrigado, senhor presidente. Para justificar o voto, o vereador Wilson. Antes, porém, excelência, eu prorrogo os trabalhos até que se encerre a votação das moções. Eu não entrei diretamente no debate, mas eu só queria citar aqui algumas. Para vocês terem uma ideia da construção da comitiva, dessa comissão, nós reunimos a saúde, a educação, o desenvolvimento social, aquela equipe de trabalho e renda, representantes do setor produtivo, Associação Limeirense de Joias, o Sindijoias, Sindicato dos Trabalhadores, que é o Sintrajoias, o Conselho Tutelar, o CMDCA, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal da Saúde. E esse conjunto de pessoas é que formou a comitiva. Então, percebam que não é qualquer coisa, né? Todas as forças estão voltadas para trabalhar, para erradicar esse trabalho infantil que ainda existe no nosso município. E por último, agora, nós acabamos criando um grupo chamado Grupo Operacional, que é para mapear as ações, como eu já tinha dito antes, fazer uma pesquisa de campo para saber aonde é que está acontecendo o trabalho infantil, e também fazer um levantamento sobre empresas clandestinas, porque normalmente são essas empresas que, principalmente as empresas, trabalham nessas condições. E nesse grupo operacional faz parte o Ministério Público do Trabalho, o CEPROSOM, as Secretarias da Saúde, da Educação e Desenvolvimento, Turismo e Inovação. Presidente Ronei, eu estive nessa primeira reunião, eu não estava representando a Câmara, né? Eu estava lá como presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Então não estava com representação da Câmara, mas seria importante, até pode ser a minha pessoa, como pode ser outro vereador, mas que estivesse também nesse grupo operacional, que é um grupo de trabalho, não é um conselho, né? O Conselho Tutelar, o Sindijoias, a Faculdade de Ciências Aplicadas, a Unicamp, a Faculdade de Saúde Pública, a USP, o INSS, o Sereste, e a Cometil, que é a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. Vocês vejam que ninguém está brincando, né? É um trabalho muito sério de todas essas instituições para mapear essa questão do trabalho infantil no nosso município. Foi matéria da Globo, inclusive. Não sei se vocês chegaram a ver, foi matéria no Fantástico. E eles queriam conhecer o que estava acontecendo em Limeira, enfim. Eles mesmos foram em bairros, entrevistaram crianças, entrevistaram mulheres e outras pessoas nesse tipo de trabalho. Com toda inocência, as pessoas falaram, nós fazemos isso para... mas só para terminar, então, é muito importante a gente saber de tudo isso que está acontecendo no nosso município. E para encerrar, só queria dizer assim, que apesar do Brasil ser um país novo, nós não podemos perder a capacidade de se indignar contra a escravidão. Nós não podemos aceitar, porque o Brasil é novo, que a gente tem que manter escravo no nosso país. Não podemos. O país nosso é um país com muitas pessoas, são pessoas com perseguição, pessoas que sofrem preconceitos, né? Pessoas que passam à margem, passam ao nosso lado, a gente não percebe, como estrangeiros, pobres, mendigos, enfim, nós não podemos tratar essas pessoas como pessoas de segunda categoria. Senão nós corremos o risco grande de não serem reconhecidos depois. São seres humanos, são pessoas que precisam do nosso carinho, precisam da nossa intervenção. E criança trabalhar, gente, aí é cruel demais, né? Eu trabalhei enquanto criança e tenho as marcas até hoje.
trabalhava em engarrafamento de álcool. Muitos amigos meus começaram a beber no engarrafamento de álcool, porque tomavam o resto do cinzano, do conhaque que vinha nos litros, que eram limpados com faca, serra, feito no esmeril, para poder depois lavar o litro, colocar o álcool e vender o álcool. Então, essas crianças recebiam os engradados com litros sujos, né? Então, o resto de conhaque, o resto de cinzano. Muitos amigos meus, alguns inclusive já morreram, aprenderam a beber, iam colocando um pouquinho de cinzano de cada litro e formavam um litro inteiro. Não tinha a droga que a gente tem hoje, não é que não tinha, não chegava, mas a droga da bebida chegava a essas crianças. Eu não quero esse mundo para os meus filhos, para os meus netos e para ninguém da sociedade. Para ninguém. Eu acho que criança, como diz o Dr. Júlio, seja rico ou pobre, é criança. A criança não faz distinção de mundos diferentes. Crianças são crianças, né? E por isso, criança tem que estudar para... E aí nós temos as leis, né? A partir de 16 anos você pode ser aprendiz, né? Você pode, mas na condição de aprendiz. Não para carregar... A gente com 14 anos carregava fardo de açúcar de 30 quilos nas costas. Né? E olha que eu não era, sempre fui magrelo, mas carregava. Entendeu? Eu vou dizer que isso é bom? Isso é ruim. Isso me entortou muito, né? Entendeu? Isso acabou com a minha vida e com a vida de outras crianças. Nós precisamos de um mundo melhor. E é para isso que a gente luta, para isso que a gente trabalha, para que nós possamos ter um mundo melhor, uma sociedade diferente, né, do que essa que nós vivemos. Encerradas as justificativas, partamos para a apreciação das moções. Apreciaremos as moções, então. A moção, pela ordem, a moção número 80. Moção de pesar pelo falecimento de Eduardo Henrique Ascioli Campos, ocorrida nesta quarta-feira, dia 13 de agosto. Pediu para discutir. Vereadora Mayra. Dispenso. Vereador André. Dispenso. Vereador Ju. Dispenso. Jorge. Dispenso. Érica Tanque. Dispenso. Faride. Dispenso. Aloísio. Dispenso. Lemão. Dispenso. Totó. Dispenso. Newton. Dispenso. Júlio. Dispenso. Darcy. Dispenso. Luizinho. Dispenso. A moção vai à votação. Vereador Aloysio Andrade. Sim, com a breve justificativa. Vereador André Henrique. Sim. Vereador André Moisés. 5 justificativa. Vereador Darcy Reis. Sim. Vereadora Érica Tanque. Sim. Vereadora Érica Monteiro. Sim. Vereador Jorge Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. 5 justificativa. José Faride. Sim. José Roberto. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lu Bogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Miguel Lombardi. Sim. Newton Santos, sim. Sidney Pascotto. Sim. E o Wilson Cerqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os senhores vereadores. 3 vereadores solicitaram justificativa. Pela ordem, vereador Aloísio. Presidente Ronei Martins, diante do que ocorre na nossa cidade, no nosso país, eu não poderia deixar de dizer ao Ju e ao Moisés, que são do PSB, dizer a vocês que foi bom que vocês fizeram essa moção, lembrando do Eduardo Campos. Eu tive a oportunidade de me encontrar com ele na capital, junto com a Marta, junto com Lula, Eduardo Suplicy, e ele brincava muito com a gente na hora de um café que nós tomávamos, falando da importância da política e que os homens e as mulheres deveriam realmente fazer um trabalho bonito. E ele dizia assim, olha, tem tanta coisa que a gente precisa discutir. E aí ele brincava com as pessoas em relação aos projetos daqueles que sugaram, daqueles que roubaram o nosso país. Ele chamava atenção e ao mesmo tempo ele dizia assim, brincaram com nós. Não é? Quando falava daquela questão do crime das rãs da Plata do Nordeste. Mas nós não vamos deixar isso quieto. O Eduardo é assim, uma pessoa muito bacana de conviver com ele. Depois prestou um serviço irreparável à nossa nação brasileira. Eduardo, governador 2 vezes do estado do Pernambuco, ministro do presidente Lula, né, Ciência e Tecnologia. Então, a nossa solidariedade aos membros do partido do Eduardo, que aqui estão,
também aos familiares, né, que essa moção vai chegar votada por cada vereador. E aqui, um pouco indignado com a atitude do vereador André, né, que fez brincadeira com a vida e com as pessoas que ficaram vivas, com aqueles que morreram naquela tragédia, especificamente Eduardo, dizer que a presidente Dilma tinha derrubado está no jornal, nos 2 jornais, e poderia derrubar o Aécio também. Isso indignou a população de Limeira. Quantas pessoas me procuraram e disseram, eu estou falando em nome do meu partido, da minha bancada, que nós repudiamos essa atitude de qualquer pessoa, e quando se trata de um parlamentar, muito mais ainda, que tem que ter respeito às pessoas que morreram de uma morte tão trágica, de pessoas que tanto serviram ao nosso país, principalmente o Eduardo Campo. Então, o nosso repúdio é essa atitude do vereador. Muito obrigado. Para justificar o voto pela ordem, vereador André Moisés. Senhor presidente, nobres vereadores, passo as palavras da Luísa as minhas também. Na quarta-feira, não somente eu, mas acredito que o Brasil todo ficou estarrecido com o ocorrido. E não somente os 7 que faleceram, mas também muitos familiares ali da Redondeza tiveram seus prejuízos, tendo que ficar fora de sua residência, interditada, mais especificamente a todos os falecidos mesmo. Eu também, logo de manhã, já fui acordado pela essa informação referente à postagem do meu amigo, vereador André. E eu quero dizer que não gostei nada. Nada por quê? Ele mexeu comigo profundamente de uma tal forma que mês de agosto, para mim, vai ficar marcado, já está marcado. Dia 27 agora faz 3 anos que eu perdi minha menina. Então, é o mês que a gente costuma lembrar, ficar mais abalado emocionalmente. E agora vem o falecimento também do nosso ex-candidato a presidente. E ser acordado às 6 horas da manhã com uma brincadeira dessa, eu acho que é uma falta de respeito muito grande, ainda mais por um representante do povo eleito para defender as questões do povo. Deixar uma palavra simples aqui. Coríntios 13:11 fala o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a grande, a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, acho que isso aí vai de a gente pensar um pouco mais, nos colocando na situação dos familiares, né? Vimos lá todos os partidos unidos no féretro do nosso candidato, ex-candidato. E acho que mexeu com todo mundo e não somente comigo, não. Mas fiquei muito triste mesmo pela infelicidade da brincadeira. Para justificar o voto, o vereador Junegão. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos mais diversos meios de comunicação e plateia presente. Senhor presidente, foi com grande tristeza que eu fiz essa moção de pesar pela morte do presidenciável Eduardo Campos e dos 6 componentes também da sua equipe de campanha. O Eduardo, como já discorri aqui no começo da sessão, uma pessoa que tinha grande potencial político, jovem, com grandes ideias, que realmente, na minha visão, se não fosse dessa vez, eu acredito que dentro de um período de uns 10 anos, a gente teria ele como presidente do Brasil e com uma força de vontade de mudança dentro dos 4 anos, porque o nosso presidente aqui é mais otimista, digamos assim. Se não fosse dessa vez, eu acredito que dentro de um cenário de uns 10 anos, no máximo, a gente teria ele como um futuro presidente do Brasil que traria grandes benefícios à nossa nação. Fico realmente também chateado pela notícia que foi relatada pelo Jornal de Limeira, mas nesse sentido eu prefiro não entrar no mérito dessa discussão, até para mim não antecipar, não fazer um pré-julgamento como corregedor, visto que essa semana ainda eu abrirei de ofício
uma apuração, um inquérito para apurar a atitude do nobre vereador André Henrique por uma suposta falta de decoro como vereador da Câmara Municipal de Limeira. Então, somente dizer mais uma vez, e eu sinto muito, realmente, assim como todas as pessoas, eu acredito, do Brasil, independente de partido político, eu acho que todas as pessoas ficaram realmente chateadas, tristes. Era uma pessoa que governou o Estado, governador mais bem avaliado, político honesto, sem mancha negativa na política. Então, eu acho que era de pessoas desse calibre que o nosso país, dessa envergadura que o nosso país realmente estava necessitando. Mas, como diz a frase dele, não desistamos do Brasil. O Brasil tem jeito, sim, e eu acredito que o único jeito é trazendo pessoas desse calibre, dessa envergadura, com esse conhecimento político para o nosso meio. O Eduardo, como todos sabem, ele já tinha, em suas vezes, o sangue político, né? Neto de Miguel Arraes, que dispensa comentários. Ingressou na política muito jovem, também aos 21 anos de idade. E durante esses 26 anos aí de carreira política, deixou e deixará saudade no meio de todos os brasileiros. Então é nesse sentido que eu fiz a moção de pesar e peço a todos os novos companheiros a aprovação da moção. Agora eu estou até meio fora, mas eu agradeço a todos os novos vereadores pela aprovação da moção. Muito obrigado. Encerradas as justificativas, partamos para a moção número 82, de autoria do vereador Dr. Júlio, a moção de congratulações à Igreja Presbiteriana do Brasil pelos seus 155. Obrigado. Antes apreciaremos a moção de aplauso número 81, de autoria do vereador Aloysio Andrade, ao José Fernandes de Oliveira, padre Zezinho, por completar 50 anos de cantor e compositor. Pediu para discutir o vereador Aloysio. Dispenso. Vereador Farid. Dispenso. Vereadora Mayra. Dispenso. Em votação. Vereador Aloysio Andrade. Sim, com justificativa. Vereador André Henrique. Sim. Vereador André Moisés. Sim. Darcy Reis. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra Costa. Sim. Miguel Lombardi. Sim. Newton Santos, sim. Sidney Pascotto. Sim. E o Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os senhores vereadores. Para justificar o voto, vereador Aloysio. Presidente Ronei Martins, como é de conhecimento de todos os vereadores desta casa, independente do crédito religioso, o padre Zezinho, como é chamado, padre José Fernandes, ele fez, no meu entender, para nós católicos, todos os católicos, e para outras pessoas de outras religiões, algo tão diferente, que eu acho que é assim que tem muitas pessoas de outros credos que cantam as músicas do padre Zezinho. E ele fez música para a criança, fez música para o adulto, música para o jovem, não é? Isso, para mim, nós não podemos deixar de sair desta casa, a votação de cada um vereador, eu até agradeço, cada um votou, dizendo que Limeira viu a importância do padre Zezinho, o quanto educador na fé cristã, quanto debatedor, inclusive da criança e do adolescente, tem música para criança, para adolescente. Quando ele fala da música da família, ele fala que não quer ver nenhuma criança debaixo da ponte. Eu acho assim que o padre Zezinho fez uma revolução para a juventude na década de 80, e ele chegou a ficar até doente de tanto que ele se preocupava com a nossa juventude brasileira. Fazia muitas letras que realmente eram chamativas e educativas para nossos jovens. Sem nenhum medo de ser feliz, dizer que eu pedi, para os vereadores que eu tive mais proximidade, o voto dessa moção, porque entendo
ele não faz distinção de pessoas, e muito menos de religião. Ele é um homem de caráter, é um homem que estuda, e é um homem que mostra para a sociedade brasileira e para outros países, inclusive, que nós temos jeito, nós, quanto gente, temos jeito de fazer para que, muito pelos outros, para que o outro seja mais feliz. Nesse sentido, eu acho que nós, quanto homens e as mulheres que aqui estão, né, entendem não apenas as minhas palavras, mas a importância do Padre Zezinho de fazer tanto pela população, de ensinar tanto, e às vezes fazer celebração ecumênica, que eu vi umas dele, tive a oportunidade de ver um dia pessoalmente, como é gostoso conversar com ele de perto, né? Um homem compreensivo, um homem que só fala de educação e se fala de projeto de vida. É esse homem que eu estou falando que nós devemos, e eu devo muito o meu aprendizado na religião católica a ele. Estudei muitos dos livros que ele fez. E assim, eu queria agradecer, terminando, a cada um de vocês, dizendo que vou, né, encaminhar em nome da minha bancada, em nome de cada vereador, para ele, e mandando uma cartinha junto, dizendo um pouco da história minha, e aqui não dá para contar, vereador Ronei, quanto que eu aprendi com esse homem. Muito obrigado a todos pela aprovação do projeto. Encerrada a justificativa, apreciaremos agora a moção número 82, de autoria do vereador Dr. Júlio. Moção de congratulações à Igreja Presbiteriana do Brasil pelos 155 anos de existência no Brasil. Pediu para discutir o vereador Júlio. Dispenso. Farid. Dispenso. Newton. Dispenso. Jorge. Dispenso. Sidney. Dispenso. E Mayra. Dispenso. Dispensadas as discussões, a moção vai à votação. Aloysio Andrade. Sim. André Henrique. Sim. André Moisés. Sim. Darcy Reis. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Dr. Júlio. Sim, com justificativa. Lubogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Miguel Lombardi. Sim. Newton Santos, sim, e parabéns. Sidney Pascotto. Sim. E Wilson Cerqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os senhores vereadores e vereadoras. Para justificar o voto, o vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, apenas justificando essa moção que foi apresentada à Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a primeira igreja reformada a ser implantada em solo brasileiro. E foi através de Ashbel Simonton. E em 1859 chegou na cidade do Rio de Janeiro, fundou a Igreja Presbiteriana da cidade do Rio de Janeiro. E num desejo de implantar igrejas e de difundir o Evangelho e ensinar a doutrina evangélica pelo território brasileiro, ele veio para o interior do estado de São Paulo. E no estado de São Paulo, ele fundou a primeira igreja na cidade de Rio Claro. Foi a primeira cidade do interior paulista a ser implantada a igreja presbiteriana. Posteriormente, a cidade de Brotas, e assim foi difundindo. E Simonton viveu apenas 8 anos de quando chegou aqui no Brasil. E através da doutrina aplicada e falada por ele, ele conseguiu atrair inúmeras pessoas que hoje compõem a Igreja Presbiteriana em todo o território nacional. São mais de 10 mil igrejas plantadas aqui no nosso território, e é uma instituição que congrega não só a religião, mas assistencialismo social é muito grande por parte dessa instituição. Hoje ela é a responsável, a mantenedora da Universidade Mackenzie, o Instituto Presbiteriano de Mackenzie de Educação, e é uma instituição de educação que é instituída desde o da pré-escola até a pós-graduação, dando inclusive títulos de doutor
de mestre, doutor e pós-doutor à população brasileira. Mantém também vários hospitais. Os hospitais samaritanos são obras da Igreja Presbiteriana do Brasil. E agora, completando 155 anos no nosso território. Por isso, no domingo, ontem, houve um culto em que se reuniu todo o presbitério da cidade de Limeira, reunido na Igreja Presbiteriana Central de Limeira, na rua Humaitá, onde mantém o seu templo ali, e foi recebido aproximadamente 2.000 pessoas que ali estiveram reunidas, congregando e anunciando o nome de Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador em nossas vidas. Nós temos aqui, através desta Câmara, agradecer aos vereadores pelo voto. Quero deixar aberto aí, quem quiser assinar, fique à vontade, tem o nome de cada um dos senhores vereadores, e agradeço muito o voto sim por essa moção. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a justificativa, a presidência, pela ordem, o vereador Farid Zaini para um convite. Senhor presidente, nobres colegas da plateia presente, só para lembrar a realização do 10º Festival Nacional de Teatro, que começa amanhã. Eu fico muito feliz porque esse festival demonstra a sua longevidade, não é mais do que isso, a sua resistência. 10º Festival Nacional de Teatro começa amanhã, vai até domingo, com 15 espetáculos nas categorias infantil, adulto e de rua. Então eu peço aos senhores vereadores que conheçam a programação, que está muito rica e merece ser vista. E também no dia 23, no sábado, o jantar de comemoração do aniversário do CPP, o Centro do Professorado Paulista. Estão todos convidados, quem desejar os convites, candidatos, pode procurar comigo. Obrigado, senhor. Questão de ordem. Pela ordem, vereadora Érica, na sequência, o vereador Wilson. Eu gostaria de convidar a todos, a população que está em casa, aos vereadores e vereadoras, no nome das vereadoras da Procuradoria Especial da Mulher, na sexta-feira, nós faremos um debate para lembrar aqui os 8 anos da Lei Maria da Penha. Foi organizado pela Escola Legislativa e pela Procuradoria Especial da Mulher. Para a gente é muito importante que todos compareçam e que venham prestigiar esse marco, essa lei que é um marco na história da política pública voltada para a mulher. Então estão todos convidados, sexta-feira, dia 22, às 19 horas. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Érica Tanque. Só gostaria de solicitar essa casa, que ontem também foi celebrado os 21 anos do Brahma Kumaris, aqui em nossa cidade, para que fosse feito um ofício da Câmara parabenizando o Brahma Kumaris pelos 21 anos. Gostaria que, se possível... Sem dúvida faremos, vereadora. Eu peço para que o meu secretário legislativo assuma essa incumbência. Muito obrigado, senhor Sem presidente. dúvida. Pela ordem, vereador Wilson. Comunicar aos membros da Comissão de Direitos Humanos que a nossa reunião será na quinta, às 9 horas. Foi cancelada a vinda da Defensoria na sexta-feira, por isso nós estamos voltando para o horário normal nosso. Muito obrigado. Encerrar, a presidência convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 25 de agosto de 2014, às 18 horas, aqui, no plenário da Câmara Municipal de Limeira. A sessão está encerrada. Tenham todos uma boa noite.